Super Mais de volta ao vivo e com o nosso quadro Saúde da Mulher. Hoje nós vamos falar sobre a sexualidade, principalmente na terceira idade. Olha, depois de um certo tempo, as respostas do corpo mudam, as sensações são diferentes e os estímulos também. Nessa idade, o sexo não é o melhor ou pior do que os jovens, é apenas diferente. E para desvendar esse tabu e tirar todas as nossas dúvidas, claro, eu já estou aqui com o Dr. Belarmino José da Silva. Doutor, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Legal esse tema, a gente colocar também à disposição todo mundo de casa para tirar a sua dúvida. Sempre o nosso contato telefônico aqui da RIC TV Record é o 3381-3200. Seja bem-vindo, obrigada pela participação. Obrigado, boa tarde a você, Suzana, a todos que nos assistem agora, né? E é bacana porque a gente já conversou aqui no programa sobre libido, que é o desejo sexual, e é uma diferença, a terceira idade, que nós comentávamos agora no intervalo comercial. Para nós médicos, a libido na terceira idade não significa como o idoso pela Constituição, pela jurisdição, o idoso é acima de 65 anos. Certo, para nós isso são eu ia até falar. As alterações hormonais que a mulher começa a ter a partir do momento que entra na pré-menopausa para a menopausa. Que seria que idade? Em torno de 45 para frente. Então, quer dizer, para ginecologia e obstetrícia, a terceira idade já é a partir dos 45? Não, veja, se a partir da idade que começar, tanto para o homem, que existe a andropausa... Que é que idade, normalmente? Vai ter que ser dosado no sangue para ver a quantidade no homem da testosterona. Mais ou menos, doutor. O homem é um pouco mais tarde, em torno de 65 anos mesmo, confere com a jurídica. Tá, entendi. Mas a mulher vai depender se ela vai ter essa queda hormonal de uma forma mais drástica, porque não necessariamente ela tenha que entrar na menopausa, mas geralmente está associado ao período de uma redução da ação do hormônio estrogênio. E então a gente divide assim que quando há essa modificação hormonal é que a gente tem que entrar em campo enquanto médico profissional para poder ajudar os casais. Mas antes disso tudo, a libido já começa lá na adolescência, no caso da menina e do menino, a conhecer o próprio corpo, no caso da mulher, porque o desejo, a libido, ela parte sempre de estímulos sensoriais. O que é isso? A forma, no caso seria, para a mulher, o tato e a audição. O homem é mais visual. Tanto é que muitos guris, alguns homens, independente da idade, podem dormir, ter um sonho e acordar e ver que ejacularam. Já na mulher, então, ou seja, não houve tato nenhum, foi espontâneo, foi pela visualização. Já a menina, para atingir o orgasmo, ela tem que ter o tato, ela tem que ter o contato. A mulher é sinestésica. Exatamente. Eu estava evitando o termo para não ser muito... mas perfeito, sinestésica. Então, o tato e a audição para a mulher e para o homem a visão. Se a menina, desde cedo, ela começa a aprender a ter autoestima, gostar do seu corpo, saber ter uma boa condução dentro de casa, que não ter tabus, não né? ter tabu. Isso é mais importante também a gente vê claro. Que é muito bom, é revigorante para nós enquanto profissionais vermos que quando a paciente chega para nós e nos coloca a situação da sexualidade dela, porque você já vai a um profissional que mexe com algo muito íntimo, né? Então a gente procura criar um ambiente em que a pessoa, a paciente no caso, fique bem à vontade. Mas a sexualidade é importante que a mulher comente conosco, às vezes a gente entra nesse assunto devido a uma série de fatores que você vai vendo, a pessoa está sendo depressiva, ela está passando por problemas pessoais evidentes. Às vezes a paciente coloca a ponta do iceberg, mas não põe a raiz. Então nos facilita bastante quando tem a humildade de chegar e dizer assim, eu estou tendo uma sociedade, eu estou convivendo com alguém, mas a minha parte sexual morreu, parou. O que a gente lamenta muito e tenta reativar. Isso é comum, doutora, acontecer? É muito frequente. 30% somente das mulheres, a partir do momento que ultrapassam a casa dos 50 anos, têm uma vida sexualmente ativa. Nossa. E veja, nem sempre na dependência delas. Muitas vezes os parceiros podem ter algum problema de ordem urológica, um tumor prostático, alguma coisa do tipo, um diabetes.
uma doença autoimune, são doenças que tiram do homem criam uma disfunção sexual. A ereção não fica tão fácil. Só que a mulher está em desvantagem com o homem, porque em torno de 15 anos atrás foram desenvolvidos estimuladores da ereção peniana. E para a mulher não existe esse estímulo ainda. Ele existe de maneira fitoterápica, homeopática. Então, existem medicamentos, por isso que é importante a mulher relatar para nós o que está acontecendo na intimidade dela mesma, para nós podermos ajudar. Porque vão desde soluções tópicas, que ela pode passar na região genital para estimular. Tipo, existe um Viagra feminino? Um estimulador local e para tomar. Existe. O equivalente a esse produto que você acabou de colocar, que é usado para homens como para disfunção erétil. Mas é muito importante que o casal tente se reinventar. Tem dois estudos interessantes, um de 77 e outro de 88. Um de Master e Johnson, que foi bem divulgado, e 11 anos depois Kaplan fez esse estudo, mostrando que casais que não têm tabus na própria intimidade, que são parceiros, porque o que difere uma relação bacana de uma convencional? Você pode ter um relacionamento bacana com todo mundo. O que difere o casal em si é a intimidade, aquele momento que os dois desfrutam de algo chamado prazer. E prazer na vida representa distância de doença, distância de depressão, distância de psicossomatizações. A pessoa, ela relaxa, um grande relaxador físico, corpóreo. Geralmente a pessoa que está em harmonia sexual, ela tem harmonia em todos os outros âmbitos da vida, seja pessoal e social dela. Daí a importância desse tema. Doutor, você citou ali que a mulher, já com 40, 45 anos, que começa a pré-menopausa, meio que a terceira idade, entre aspas. Biológica. Biológica, na parte ginecológica, obstétrica, ginecológica, né? Ginecológica. Ginecológica, enfim, da mulher. Mudam algumas coisas nessa parte de sexualidade. Quais seriam as grandes mudanças? Sim. A mulher, no início do relacionamento sexual ou conjugal, ela está bem envolvida com a parte sexual porque ela tem interesse em procriar. A sexualidade está muito ligada à reprodução, a ter filhos. Então ela está empenhada, ela quer ter filhos, sobrinhos. Isso está no inconsciente, Está no inconsciente. Né? Então, quando chega aquela fase, geralmente... E a idade que eu falei, 40, 45, Suzana, isso a gente claro. foi só para ilustrar. É alteração hormonal. Para umas é mais tarde, para outras mais cedo, né? Então, a gente vê assim que a mulher, enquanto ela está empenhada em reproduzir, ela tem uma vida sexual ativa, mas quando ela vê assim, os filhos casados, os netos chegando, preparar o almoço de domingo, algumas meio que dão uma freada e dizem assim, eu cumpri a minha parte. Só que para o homem não funciona assim. E isso é preocupante para nós, mediante tantas doenças, tantas coisas que tem aí fora, que é interessante o casal estar em fina sintonia para que haja uma reciprocidade. Então, eu vejo particularmente que é muito mais importante o parceiro saber o que está acontecendo com a parceira dele. Aí entra o famoso tato de como estimular, não deixar cair o relacionamento na rotina, porque senão, literalmente, não só o casal se aposenta do trabalho, eles se aposentam da relação amorosa. Passa a ser uma convivência sem uma intimidade maior. E às vezes aquilo passa a ser obrigação, né, doutor? Vira obrigação. A gente tem ligação. Alô, quem fala? Alô? Oi, quem fala? É Miriam? Miriam? Sim, eu queria perguntar para o doutor Belarmino se uma pessoa com 82 anos pode ter ainda atividade física normal. Física ou sexual? Sexual. Obrigado. Sexual. Obrigado. Pode, com certeza. A plenitude sexual, envelhecer não é adoecer. Envelhecer, nós envelhecemos todos os dias. Estando aqui hoje, o que muda é o trato, é feito uma sementinha que a gente planta lá no começo. Pode ser uma grande árvore frondosa com muitos frutos e durar 200 anos com saúde, com a sexualidade passa pela saúde. Então, ou seja, tabagismo, hábitos não muito, drogas, enfim, uso descomedido de medicamentos, tudo isso faz, Miriam, com que a pessoa, com o passar do tempo, ela possa ter uma queda na qualidade de vida sexual. Mas com 82 anos,
no bom sentido, está viva, há um coração que pulsa e um sangue que jorra. Então, pode ter prazer, sim. E é bom, né, doutor? Que é importante. É importante. A gente tem que quebrar esse tabu. Não é porque está com 82 anos que ficou assexuada. Mentalmente pode ser, mas se estimular, pode ter prazer. Exatamente. Doutor, quais são os benefícios de quem tem atividade sexual depois da terceira idade? Bom, acima de tudo, aumenta a imunidade, porque a pessoa com boa autoestima, que priva dessa intimidade, tem uma parceria de vida, no caso, o parceiro ou a parceira. Ela tem essa cumplicidade, ela tem uma retaguarda, ela não está sozinha no mundo. E essa diferença é um pequeno detalhe, mas prima é aquilo que dá o brilho à relação. A qualidade do casamento não só está em pagar conta juntos, quanto está em ter prazer juntos. E o prazer, o que culmina com a atividade sexual não é um princípio, é um fim. É uma consequência. Isso começa pelo bom dia, por afinidades, o famoso DR, discutir a relação. Não está legal? Senta, conversa, vê o que dá para modificar. O que não pode é se acomodar e deixar que as coisas se sucedam e não se toque, que a sexualidade vire uma obrigação e não um prazer. Então, os benefícios são múltiplos. Eu, enquanto médico, coloco como a imunidade de maneira geral, mas são todos os derivados de quem tem saúde. Tá certo. Tá? Ligação, mais uma ligação. Alô, quem fala? Oi, Quem fala? é Carla? Oi, Carla. Você fala de onde? Falo da Velha. Da Velha, aqui de Blumenau. Perfeito. Sua dúvida é qual, Carla? Eu tenho 35 anos e meu esposo tem 41 anos, né? Até ano passado eu tinha uma vida sexual assim, não conseguia mesmo, sabe? Tinha problemas, mas esse ano melhorou. Só que o meu esposo, de tanto ouvir não e não, não, ele acabou criando um bloqueio, né? Se batendo. E agora mesmo que eu melhorei e tal, ele não consegue mais, sabe? Dá muito trabalho e tal. Será que ele perdeu o interesse por mim? É uma pergunta muito pertinente que foi... Que legal, hein? Obrigada, Obrigado, Carla. obrigado. Exposto isso, E falar a isso aqui pra espontaneidade, gente. né? Que bonito isso. Perdendo tabus, né? Que a gente Exatamente, falou, né? a gente quer quebrar para poder melhorar. Na verdade, tudo que foi exposto aqui pela Carla é fato. Só que o que aconteceu? Pelo fato de ouvir muito não, foi onde ele coloquei no começo, e a todos que nos veem e ouvem agora, Suzana, a preocupação tem que ter uma vida sexual, porque o esposo dela muito tempo a procurou, houve muito não, houve uma rejeição. É natural que quando você ganha muito não, você começa... Enche o saco. Exatamente. A pessoa começa a se sentir, pô, estou sendo inconveniente. Então, ela talvez percebeu esse distanciamento do parceiro e começou a se autoestimular para poder proporcionar o objetivo do parceiro, que é ter prazer com ela. Então, ele com 41, ela com 35, é para estar em plena vida sexual ativa. Claro. Agora, depois, a questão, aí entra o DR, a discussão de relacionamento, porque ela está apta agora, então ela tem que resgatá-lo, porque depois de muito não, é do ser humano, da condição humana, a rejeição, a gente se afasta. Mas, Carla, isso é possível. Tem solução, viu, Carla? Não desanime. O negócio é a DR, né? Alô, quem fala? Alô? Alô? Alô, quem fala? Marina? Marina, você fala de onde? Itapava Central. Itapava Central, aqui de Blumenau. Sua dúvida é qual, Marina? Sim. É que eu queria saber assim, né? Eu tenho 39 anos e há uns 2 anos atrás eu tive um relacionamento meio frustrante. E de lá pra cá eu tenho outro relacionamento, mas eu não consigo ter relação com ele. Marina, eu vou pedir para você repetir a sua pergunta, porque o nosso áudio aqui está muito distante. Repete a sua pergunta, por favor. É que há 2 anos atrás eu tive um relacionamento com uma pessoa. Certo. E acabou meio frustrante. A gente se entendia muito bem, tá? Mas daí agora eu tenho um novo relacionamento com uma outra pessoa, mas a gente não consegue ter relação, eu não consigo ter relação com ele. Você tem quantos anos, Marina? 39. Marina, boa tarde. Só tenho que lhe fazer uma pergunta, Marina, para servir para outras pessoas que vivem a mesma situação que você. Quando você fala que no primeiro relacionamento que não houve bom resultado, é que você não tinha prazer, você consegue ter as relações, mas não tem prazer? Ou você realmente não consegue consumar o fato? Eu não consigo consumar o fato, eu não consigo nem que ele me toque. Ah, correto. Tá. A Marina, obrigado, Marina, boa tarde. É o seguinte, a Marina, obrigada também. Eu digo mais uma vez, obrigada Suzana, por expor aí, né? Legal a gente colocar aqui. Algo que existe, chamado, quem
tiver aí sites de pesquisa e tal, é uma patologia, viu, Marina? Você e outras mulheres que não conseguirem, o parceiro chega e toca, a mulher já se contrai reflexivamente, automaticamente, e não consegue consumar o fato. Por isso que eu fiz questão de perguntar, porque ela poderia estar fazendo uma metáfora com o orgasmo, mas não, ela não consegue a penetração, não consegue se efetivar. Isso chama-se dispareunia e é uma patologia, uma disfunção sexual, que você tem que procurar o seu ginecologista, que ele vai lhe orientar como tratar isso. Mas já posso lhe antecipar que na dispareunia, que é essa rejeição ao toque, é necessário um terapeuta, um ginecologista e uma terapia de casal. E o seu parceiro deve comparecer às consultas junto ao seu ginecologista. Mas isso é hormonal, doutor? Não, não é hormonal. Isso é neuronal, da parte de neurônios. É como se fosse uma pessoa assustada ou hiperreflexiva. Quando ela sente que vai ser, aspas, invadida ou tocada, é tipo um trauma. Por isso que tem que fazer terapia de casal para ele entender o tempo dela. Muitos homens têm ou ejaculação precoce, ou vão com muita sede ao pote, e talvez pessoas como a Marina, mulheres, precisam de preliminares. E não, uma vez não passando pela preliminar, não há lubrificação. Não havendo lubrificação, a mulher não está apta para uma atividade sexual prazerosa, gera dor para ela. Mas tem tratamento, então, né, tem doutor? tratamento. A princípio, num primeiro momento, é a lubrificação, e no segundo tempo, agendar com o médico e colocar essa situação exatamente como a Marina expôs aqui para nós. Claro, claro. Tá? Legal. Marina, obrigada. Obrigado, aí Marina. por expor aí, mais uma vez, a gente coloca aqui, enfim, sempre à disposição. Mais uma ligação? Alô, quem fala? Boa tarde. Oi, boa tarde. Quem está falando é Cleusa, Cleusa, você fala de onde? bairro da Velha, Água Mais Verde. uma do bairro da Velha. Obrigada pela participação. Sua dúvida é qual, Cleusa? É assim, ó, é que eu tenho uma dúvida porque a diferença minha e do meu marido é 10 anos de diferença. Ele tem 64, eu tenho 54. E há 5 anos atrás eu fiz a cirurgia do útero. Eu tirei o meu útero, que eu estava com mioma, fui obrigada a tirar. E de lá pra cá o negócio esfriou entre a gente, sabe? Daí na época o ginecologista que fez a cirurgia disse pra mim que era pra mim fazer a perine, que ia melhorar o negócio. E de um ano pra cá o meu marido começou a falhar. Ok. Não Cleusa. todas as vezes. Ok. Às vezes De só. vez em quando. Ok. De vez em obrigada. quando. Obrigada viu, também Cleusa? pela participação, Cleusa. Obrigado. É o seguinte, a situação da Cleusa é muito frequente, só que está tendo ali uma confusão de informações. Uma retirada do útero não significa o aparelho que dá prazer, no caso feminino, é o clitóris. Essa parte não se mexe na cirurgia. Ela tinha uma patologia, que era miomas, e mulheres que têm miomas e retiram útero não mexem nada na sexualidade. Então, esse caso não justifica a queda do desejo sexual. E o parceiro dela, ele deveria procurar, como ele tem mais idade, eventualmente ele possa estar na andropausa. Então, juntou o fator dela ter retirado o útero, achando que eventualmente possa ter mexido com a sexualidade dela, quando na verdade não mexe em nada, ela se acomodou um pouco, ele também não a procura, ela é pouco requerida, sendo pouco requisitada, ela acaba se acomodando e o casal acaba se, pelo que eu entendi, esporadicamente tendo atividade. Então, assim, é salutar, não existe quantidade ideal de relações, nada disso. O que existe, o que nós conversávamos há pouco, inclusive, o que modifica nessa terceira idade não é a frequência, é a qualidade das relações, porque a parte hormonal, ela funciona normalmente, só que com o passar dos anos, os estímulos eles ficam um pouco mais resistentes. Então, onde é importante o casal ter um grau de envolvimento grande para poder, desse estímulo, surgir a erotização. Ou seja, um carinho no momento inesperado, um surpreender o outro afetivamente, para que no momento adequado aconteça a atividade. Mas, respondendo a Cleusa, a retirada do útero e o esposo, acredito que possa ser uma andropausa. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela participação. Inúmeras ligações. Com certeza vamos voltar a falar sobre esse tema.